Gravando. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós temos hoje a aula, da aula número 1, que é justamente a parte que envolve a concepção de empresas. Então, a primeira coisa que nós vamos estar desenvolvendo hoje, que nós vamos trabalhar nessa aula em particular, seria as noções básicas constituintes de uma empresa, ou seja, como que a empresa ela é constituída, de que maneira que ela é constituída, quais são as partes. Isso vai ser muito importante para vocês poderem o quê? Constituir a empresa de vocês. O projeto do ciclo aprendiz, ele inclui o quê? Justamente as empresas que vocês vão desenvolver ao longo do quê? Do curso, tá? Então a primeira coisa que nós temos hoje, que nós vamos estar trabalhando em cima dessa situação, é a questão do conteúdo de hoje, primeiro a definição da empresa. Então, o que é uma empresa? Então, no livro de vocês, na página 15, nós temos lá a definição, né? O que seria uma empresa. Então, nós temos lá, unidade produtora. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que toda empresa, ela é única. E além de ser única, ela é o quê? Produtiva. Não existe empresa que não tenha produção. Senão, se a empresa não tiver produtividade, ela vai ser fadada à falência. Então, o que nós temos que fazer? Que ter essa noção de ser essa unidade e, ao mesmo tempo, ser o quê? Produtiva. Existem as constituintes dessa empresa, que envolve justamente o quê? A primeira coisa que tem é a questão de recursos humanos. Ou seja, não existe empresa sem pessoas. Todas as empresas têm o quê? Pessoas. Tá? Outro aspecto que é importante é a matéria-prima. Veja, algumas empresas de vocês têm matéria-prima e outras não têm. Como, por exemplo, a empresa de lanches. A empresa de lanches, para que ela possa fabricar, produzir o seu lanche, é necessário que ela tenha o quê? A matéria-prima, que é o pão, alface, tomate, ou seja, todos esses são ingredientes para o seu produto final. Que a gente diferencia, o que é uma mercadoria do que é uma matéria-prima. Então, algumas empresas de vocês têm matéria-prima e outras não. Um outro aspecto que é importante são os equipamentos que envolve dentro do que? Da empresa. Então, se a gente pegar a empresa de lanche, ela tem que ter o quê? Freezer, ela tem que ter caixa, ela tem que ter estrutura para poder o quê? Armazenar os produtos, etc. Isso constitui justamente o quê? Os equipamentos, a estrutura que a empresa precisa ter para que ela possa funcionar. Se a gente analisar, por exemplo, essa sala de aula aqui, ela tem todo o quê? Tem ar-condicionado, tem computadores, tem mesa, tem carteira, tudo isso faz parte dos equipamentos da empresa para ela poder o quê? Funcionar. Outro aspecto que é importante também, que está no livro de vocês, é o chamado capital. Então o capital é o quê? É o dinheiro, Sem dinheiro não tem como você o quê? Pagar o funcionário, sem dinheiro não tem como você comprar os equipamentos, sem dinheiro você não consegue o quê? Estabelecer a empresa como um todo. Então o que é importante em cima disso tudo? É a gente trabalhar justamente para a gente poder ter lucro. Toda empresa, o objetivo dela é ter lucro. O oposto de lucro é o quê? É prejuízo. Então é importante, na hora de você abrir uma empresa, então o quanto que aquilo vai o quê? Me trazer de lucro. Para quem? Quem que vai se beneficiar com esse lucro? Os sócios da empresa. Isso é uma questão que aos poucos nós vamos construir dentro da sala de aula com vocês. Um aspecto que é importante agora, vamos trabalhar, ele coloca aqui o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Pessoa física é diferente da pessoa o quê? Jurídica. Então essas duas pessoas, elas existem. A pessoa física, ela tem um documento específico. No caso aqui, nós trabalhamos com o RG e o CPF. Então são dois documentos que são originariamente dentro da pessoa física. Em compensação, a pessoa jurídica, ela tem o quê? CNPJ. Então essa é a diferença básica entre um contexto e outro, através do quê? Dessas documentações. Então toda pessoa física, ela tem RG, que é um documento que é emitido pelo Estado, e o CPF, que é emitido pelo órgão federal. Quem emite o CPF é justamente o Ministério da Fazenda. Então o Ministério da Fazenda é que emite o CPF. Tá? E por que o Ministério da Fazenda emite o CPF? Ele emite porque, na verdade, todos os nossos bens particulares, ela está onde? Justamente dentro desse CPF.
Você comprou uma casa, na escritura tem o seu CPF. Você comprou um carro, na documentação do carro, na compra tem o quê? O seu CPF. Então, o Ministério da Fazenda ele é responsável pela emissão do CPF justamente por causa disso. Tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper e falar a qualquer momento. Tá? Esteja aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. É importante que vocês não saiam da aula com dúvidas, né? Depois, lá no finalzinho, nós vamos fazer uma revisão a respeito disso. E aí, nós temos um assunto bastante importante que, na hora de você montar a empresa, quem pode constituir uma pessoa jurídica? Ou seja, quem é que pode abrir uma empresa? E aí nós temos dois aspectos que são importantes. São pessoas maiores de 18 anos e a pessoa menor de 18 anos. Tá? Então, uma pessoa que tem 18 anos, ela pode abrir uma empresa tranquilamente e desenvolver justamente o que? Assinar pela empresa, etc. Aqui tem uma particularidade. Existe também pessoa de 18 anos ou emancipado. Então, o que é uma pessoa emancipada? É uma pessoa que a partir dos 16 anos você emancipa essa pessoa para ter os mesmos direitos da pessoa de 18. Tanto o emancipado como a pessoa maior de 18 anos, ambas podem administrar o quê? A empresa. Né? Fazer empréstimos, assinar pela empresa. Em contrapartida, nós temos o quê? Menor de 18 anos. As pessoas menores de 18 anos também podem ser sócios. Então, na verdade, vamos dizer que eu tenho um filho, meu filho tem 12 anos. Então, ele não pode ser emancipado porque ele tem 16 anos. Mas tem 12 anos e tem RG e tem CPF. Esse meu filho, ele pode ser o quê? Justamente meu sócio, mas é um sócio cotista. O que significa um sócio cotista? Um sócio cotista significa que ele é dono da empresa, mas não administra. Quem vai administrar vai ser o seu sócio com idade de maior de 18 anos, né? Que é o adulto. Então, dentro desse contexto, é o que pode ser o quê? Constituído a pessoa jurídica, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar abertos a fazer perguntas. Tá, professor, e nessa cotista, abaixo de 18 anos aí, o senhor deu o exemplo de 12. É o mínimo? Na verdade, no meu caso, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Se eu tiver uma empresa que quiser, ela já tem o CPF. Se eu quiser estar colocando ela pode. Desde o momento que ela tem esses dois documentos e ela tem a residência fixa, geralmente, quando você coloca o seu filho como sócio da sua empresa, ele mora com você. Então, ele tem residência fixa. Desde o momento que a residência fixa e tem os dois documentos, você pode colocar a pessoa como sócio. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí. E aí, o que nós vamos passar agora? Justamente falar sobre o nome empresarial e a firma social e a denominação social. Então, o nome empresarial é o nome da empresa. Toda empresa tem um nome. Nós, como pessoa física, também temos. Só que o nome empresarial, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter aprovação. O contador pede pelo menos 3 nomes para ser consultado. Os nomes de empresa não podem ser o quê? Nomes iguais. Pessoa física pode ter o mesmo nome, mas a empresa não. Então, a contabilidade, ela pede o quê? Que você mande o nome, pelo menos com 3 opções diferentes. Mas não precisa registrar esse nome de fantasia? Esse nome de fantasia, ele na verdade pode ser registrado ou não. O nome de fantasia nós vamos depois entrar logo em seguida. Aí eu vou explicar mais detalhes para vocês. Então, a primeira coisa que ele tem do nome empresarial é o nome do quê? Oficial da empresa. Esse nome oficial está junto com o quê? Com o CNPJ. Geralmente se utiliza o nome empresarial no momento que você precisa da documentação da empresa. Essa documentação, ela tem o quê? O nome empresarial, certo? E aí, nós entramos no quê? O nome empresarial, ela pode ser uma firma social ou uma denominação social. Qual que é a diferença das duas coisas, né? Nós temos aqui denominação, que é diferente do que? De firma. Então, qual que é a diferença das duas coisas? A denominação é quando tem no nome da empresa a atividade que ela exerce. Então, por exemplo, indústria e comércio de brinquedos limitada. Veja, a empresa, ela mexe com o quê? Com brinquedos. E aí o que acontece? Dentro do trabalho de brinquedos,
denominação, nós chamamos isso de quê? De denominação social. A firma é quando você coloca no nome da empresa o nome do sócio. Então, por exemplo, Queiroz e Almeida Limitada. Então, é uma sociedade limitada que tem o nome dos sócios no nome da empresa. E aí nós vamos entrar na questão que o nosso amigo colocou, nosso aluno ali, que ele colocou a seguinte: qual é o nome fantasia? O nome fantasia é um nome comercial. É um nome que tem como objetivo fazer o quê? A divulgação de um produto ou da empresa. Então, isso é uma marca. Então, a gente coloca lá, quando ela é uma marca registrada, ela tem um símbolo que? R. Esse símbolo R representa o quê? O registro daquela marca. Significa que quando ela está registrada, ela está patenteada. E uma marca patenteada, ela não pode ser o quê? Copiada. Se você copiar essa marca, você pode ser o quê? Processado. Por quê? Essa marca é exclusiva. A mesma coisa acontece com o Sebrae. Então, essa logomarca que nós temos aqui, da empresa, aqui, ó, a logomarca, ela na verdade ela é o quê? Ela é patenteada. Então, nesse contexto, nós o quê? Trabalhamos justamente com isso. Uma vez registrada, você não pode o quê? Copiar. Tá, gente? E aí, o que acontece? Nosso conteúdo, de aula de hoje, terminou. E aí, o que nós vamos fazer? A aula que vem, nós vamos entrar na página 17 e 18 e nós vamos trabalhar sobre o quê? A classificação das empresas. Então, a aula que vem, nós vamos estar trabalhando com isso e os tipos de sociedade. Certo? Então, a partir da aula que vem, nós vamos trabalhar justamente isso. Vamos ver aqui, a revisão da aula, então, coisas que são importantes dentro da aula, O que ficou faltando, o que vocês ainda não entenderam. Nós falamos alguns aspectos específicos, O que é uma empresa, pessoa física, pessoa jurídica, denominação da empresa ou firma, denominação ou firma social. Nós falamos também do nome fantasia e também nós vamos trabalhar o que dentro desse contexto. E aí eu vou passar para vocês uma tarefa para a gente na próxima aula a gente enriquecer mais ainda. Vamos todos em casa agora, coloquei uma tarefinha aqui, ó. Façam sua pesquisa sobre possíveis nomes empresariais. Como nós falamos hoje sobre nome fantasia e o nome empresarial, tente em casa agora, vocês, em casa, fazer autopesquisa para saber qual o nome empresarial que vocês queriam utilizar, certo? E aí depois tragam isso na próxima aula para a gente, tá? E aí, eu queria agradecer, obrigado a todo mundo pela semana, tenha uma boa semana e até o nosso próximo módulo.